Boa noite a todos. Vamos começar a apresentação do trabalho Financiamentos Empresariais. Pode passar. Bom, qual é a definição de financiamento? O financiamento é uma oportunidade de apoio para empresas que querem investir, pois ele proporciona recursos de valores altos, com prazos longos e taxas baixas, o que é essencial para empresas que estão no início, em fase de abertura, e para empresas que já estão construídas, mas precisam de um fôlego para ampliação. Pode passar? Qual a diferença de financiamento e empréstimo? A diferença principal é nos recursos utilizados. Esses recursos têm que ter uma destinação específica. No empréstimo, o recurso não possui destinação específica, onde o tomador do empréstimo utiliza o recurso de acordo com a sua necessidade financeira. Já no financiamento, os recursos utilizados devem ter uma destinação específica, previamente acordado com o financiador. Ele também vai exigir uma análise de crédito detalhada, porque proporciona, em contrapartida, os valores altos e os juros baixos. Pode passar. Bom, instituições e programas de financiamento. Vou citar alguns exemplos. Temos o BNDES, que ele surgiu em 1952 e ele era a única linha de financiamento disponível a longo prazo, que é oferecida pelo próprio BNDES. Com o tempo surgiram as agências de fomento estaduais ou regionais. As agências elas dispõem de recursos próprios e atuam como intermediários do BNDES automático, o que substitui a necessidade do banco comercial repassador. Programas de financiamento. Alguns programas principais são o Pronamp, que surgiu nessa época de pandemia, que é o Programa Nacional de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, e o FCO, que é o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, que é esse fundo que nós vamos tratar mais amplo nele aqui nesse trabalho. Pode passar? Como obter um financiamento? Como vimos anteriormente, o primeiro passo é montar um projeto contendo os objetivos claros. O que a empresa pretende fazer com o recurso, como, quando e por quê. Além do projeto, é essencial demonstrar que é capaz de realizar o objetivo através de histórico patrimonial, histórico empresarial, competência pessoal, capacidade financeira de bancar a longo prazo e entre outros tópicos. Mas montar todo esse planejamento do financiamento é um processo muito trabalhoso. E a contratação de um consultor especialista no assunto, com sua equipe própria, facilita para o empreendedor, pois esse projeto deve ser transparente e eficiente, o que demanda tempo e realocação de equipe. Bom, então, como vimos, o financiamento ele requer um projeto com uma viabilidade econômica e financeira, um acompanhamento frequente das demandas complementares dos analistas e o enquadramento de concessão de cada instituição. Ou seja, é praticamente sucesso conseguir um financiamento se o histórico e o cadastro da empresa estiverem em boa ordem, houver a contrapartida de recursos próprios e essas garantias forem reais, pessoais, consistentes e no nível solicitado pelo banco. E, além de tudo, o tipo de investimento deve figurar como estratégico e ou prioritário dentro das diretrizes políticas do banco. Agora eu vou falar um pouco sobre o FCO. O FCO, ele é um fundo de financiamento que foi criado pela Constituição Federal com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico e social na região Centro-Oeste. Para você solicitar esse financiamento, o interessado deve residir dentro dos estados do Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso ou Mato Grosso do Sul. E para fazer essa concessão de crédito, ela está condicionada à existência de recursos próprios correspondentes à sua participação no investimento e no cadastro atualizado do Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil ele é o único credenciado para fazer esse financiamento. Aqui nós temos os portes e as taxas de juros. Como podemos observar, as empresas
rurais, mini, pequenos e médios e grandes, os juros variam entre 4,25 até 8,50 juros. Essa tabela ela é progressiva, conforme o tamanho da empresa e a quantidade de liberação. Também tem a questão da diferenciação também para o empresarial. Micro, pequena, média e grande empresa pode acarretar os juros dentro desse financiamento de 6,75% até 10%. Para você obter esse recurso, você precisa comparecer à agência do Banco do Brasil, que é o banco credenciado, para que possa verificar o enquadramento do projeto, se está válido, além de atualizar os dados cadastrais, se caso você já for cliente anteriormente ao solicitar esse financiamento. Caso você não seja cliente, você passa pela verificação, aí você abre uma conta e o financiamento só pode ser concedido para quem é correntista do banco, então você tem que ser cliente do banco. Em seguida, é feita uma definição do limite de crédito e será feita a apresentação da proposta de financiamento, que pode ocorrer mediante a proposta simplificada ou carta consulta. Bom, vou falar um pouco aqui agora sobre o que fazer para se obter um financiamento, né? Então, no caso de pequenas empresas, né, e grandes empresas também, micro ou pequenas, né, a gente vai ter que obter o projeto técnico. E o que é esse projeto técnico? Esse projeto técnico, ele basicamente deve abranger aspectos técnicos, econômicos, financeiros, organizacionais, administrativos e entre outros. No caso né, das micros e das pequenas empresas, esse projeto técnico que foi abordado, ele pode ser preparado, né, pelo SEBRAE, que é o Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas, e para os minis e pequenos produtores rurais, eles também podem contar com auxílio de entidades que executam essas atividades agropecuárias, que pode ser a Embrapa, a Empaer, a Emater ou a Agraer. Pode passar. E falando aqui agora um pouco sobre tipos de financiamento, né, temos os dois principais, o FCO empresarial, que ele basicamente tem seu público-alvo as pessoas jurídicas de direito privado, com algumas exceções, e temos também o FCO rural, que ele é destinado para os produtores rurais, né, na condição ali de pessoas físicas ou então de pessoas jurídicas, e que suas cooperativas de produção e associações que se dediquem à atividade produtiva no setor rural, né, podendo ser financiados os investimentos, custeio agrícola, irrigação, drenagem, entre outras coisas. Eu vou falar um pouco sobre prazos de financiamento. Os prazos do financiamento do FCO, eles são diferenciados em relação a outros tipos de empréstimos e financiamentos. Eles têm prazos mais amplos e as taxas costumam ser menores. Esses prazos, eles são definidos após enquadrar o projeto em uma das linhas de crédito, que vai ser de acordo com o que a sua empresa está atuando, com o que você deseja abrir, o tipo de negócio, porque tanto você pode utilizar esse fundo quando você já tem uma empresa pequena e quer legalizar ela, ou como você seja um autônomo, um produtor rural e queira ampliar, ou se você está começando do zero e tiver uma proposta bem elaborada, você também pode fazer uso do FCO. Os prazos, eles podem chegar até 20 anos, e isso inclui o período de carência, que varia de 3 meses a 5 anos. É claro que esse prazo ele vai variar de acordo com a linha de crédito que você vai estar utilizando no seu financiamento. Porque se você quiser abrir uma loja de manicure, que muitas
manicures utilizam também o FCO para dar início a uma pequena empresa, um empreendimento. Então, o seu prazo não vai ser de 20 anos, porque o seu custo de investimento vai ser menor. Mas se você é um produtor rural que está querendo ampliar o seu negócio, então você vai ter um valor maior, portanto, o prazo será maior. É claro que tudo isso vai depender do seu projeto que vai ser elaborado juntamente com o Banco do Brasil, que vai estar te auxiliando com algumas informações básicas sobre como você vai montar, em qual linha você se encaixaria melhor de crédito. Por ser um projeto que tem o governo envolvido, apoio do governo, então o Banco do Brasil ele é o único banco credenciado para esse tipo de empréstimo. Eu também vou falar um pouco no próximo slide sobre quem administra o FCO. São alguns dados assim para você ter conhecimento. Ele é administrado pelo Conselho Deliberativo do Fundo, pelo Ministério de Integração Nacional e pelo Banco do Brasil. O CONDEL ele é presidido pelo Ministério da Integração Nacional e é composto por representantes do governo federal, do governo estadual, e o FCO específico ele é de Mato Grosso, né? Mas ele também existe nos estados de Goiás e Mato Grosso do Sul, e está sendo ampliado. Alguns acreditam que alguns não. O FCO ele é um projeto que não apenas de âmbito no estado do Centro-Oeste, mas ele está viabilizando abrir portas no estado nacional inteiro. Então, por isso que é importante você estar falando e divulgando sobre essas informações. E é isso. Obrigada. Obrigada.